Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Tudo certo? Bom, nessa aula vamos falar sobre algumas estratégias para falar bem em público. Vamos lá? Começando aqui com os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje, o objetivo é identificar estratégias para falar bem em público com desenvoltura, entender que posturas e técnicas simples de oratória nos ajudam a desenvolver melhor os nossos discursos, expondo de forma mais eloquente pensamentos, ideias e conhecimentos. Então, vamos entender aí como nós podemos nos expressar melhor, nos comunicar melhor, que estratégias nós podemos utilizar para isso. Vamos começar com uma reflexão. Numa busca rápida na internet, conseguimos identificar muitos sites, livros e vídeos descrevendo técnicas para melhorar a nossa desenvoltura ao falarmos em público. Basta a gente dar um Google aí, olha a quantidade de livros, de informações sobre esse tema. O que isso significa? Que as pessoas estão preocupadas com a boa comunicação, com o desenvolvimento da retórica, da oratória. Perder o medo de falar em público, sentir-se mais à vontade e confiante ao expor as suas ideias e conhecimentos é preocupação e interesse de muita gente. Isso porque nós utilizamos a oratória o tempo inteiro, desde pequenos apresentando trabalhos na escola, nos comunicando uns com os outros, até mais velhos no ambiente do trabalho, nós continuamos utilizando a oratória. Você já se sentiu ansioso, nervoso ao ter que falar em público? O que você fez para superar esses sentimentos? É um sentimento muito comum a muitas pessoas e por isso esses livros de oratória, de retórica acabam se tornando best-sellers. São muito vendidos porque as pessoas realmente estão interessadas nesse tema. Técnicas simples de oratória nos permitem desenvolver uma fala mais eloquente, nos ajudando a lidar com dificuldades e temores que possam surgir da necessidade de nos expressar publicamente. Treinar em voz alta, conhecer o público, dominar o assunto são algumas delas. Você conhece mais alguma técnica para falar melhor? O que você faz aí? Bom, vamos pensar esse caso aqui, uma historinha, um estudo de caso, para vocês darem algumas dicas aqui para um garotinho muito tímido que precisa apresentar um trabalho na escola. É o Zeca. Zeca é muito tímido, fica vermelho só de pensar em ter que falar em público. Na aula de história, a professora passou um trabalho para a turma do Zeca. Cada aluno deveria pesquisar a sua árvore genealógica e apresentar para a turma o que descobriu sobre os seus ancestrais. Zeca vive com os avós e sempre gostou muito de ouvir as histórias contadas por eles, mas fica nervoso só de pensar que precisa contá-las para os seus colegas. E aí, pessoal, pergunta: que conselhos você daria para ajudá-lo? Escreva aí no seu caderno como que algumas técnicas de oratória podem ajudar a ele resolver essa situação aí. Daqui a pouquinho a gente conversa para pensar melhor sobre como ajudar o Zeca. Até já!
E aí, pessoal, conseguiram responder? Pensaram então que conselhos vocês dariam para o Zeca? Provavelmente vocês já passaram por uma situação parecida. Ou conhecem aquele amigo que fica mais nervoso na hora de apresentar um trabalho, de falar com a turma. Então, que conselhos que a gente pode dar para essas pessoas? Claro que a resposta é pessoal, mas eu deixo aqui algumas sugestões. Um conselho seria: Zeca, fique tranquilo. Todos os colegas passarão pela mesma experiência, pode dormir sossegado, todo mundo vai ter que apresentar o trabalho, não é só você, nem todas as atenções estão voltadas para você. Zeca, é um tema que você domina, você sempre ouviu essas histórias e saberá como contá-las muito bem. Então, quando a gente domina um tema, isso nos dá mais segurança para recontá-lo, para transmiti-lo. E o Zeca faz isso. O Zeca viveu com os avós, cresceu com os avós contando as experiências, as histórias de seus ancestrais e fica mais fácil dele comunicar isso para os seus colegas. Treine bastante na frente do espelho ou com pessoas próximas. Isso aí é um conselho bacana também. Quando você tem medo, primeiro treine, grave a sua apresentação, veja quais são as suas falhas. Na hora de falar, foque naquelas pessoas que te dão mais segurança. Se você precisa apresentar um trabalho para a turma, não vai ficar olhando para aquele colega que vive fazendo gracinha na aula ou coisa do tipo. Pelo contrário, preste atenção naqueles que estão atentos. Tenham foco, seja objetivo. São alguns conselhos, algumas dicas que nós podemos dar para o Zeca acabar com toda essa ansiedade e conseguir apresentar o trabalho de uma forma legal. Aqui eu deixo para vocês uma sugestão de filme. Esse filme é chamado Discurso do Rei, de 2010, é vencedor, inclusive, de um Oscar, tá? E ele trata da história, da trajetória do rei Jorge VI. Esse rei da Inglaterra, busca superar a gagueira através de algumas técnicas não convencionais. Então, ele tem um problema na fala, ele é gago, e ele precisa, por ser um rei, discursar na frente de um número muito grande de pessoas. Como é que ele faz, então, para superar essas dificuldades? Vejam um filme lá, que é muito bacana, eu acho que vocês vão gostar. Como falar bem em público? Então, algumas dicas aí nos dão a possibilidade de pensar melhor a nossa comunicação e como podemos melhorar a nossa comunicação. O bom humor, usar palavras-chave, agir de forma espontânea, conhecer o público, ter um início, um meio e um fim na sua fala, praticar em casa, dar atenção àquilo que se fala, são algumas dicas rápidas, né? Mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre elas. Reflita sobre a sua timidez. Então vamos pensar algumas técnicas aí necessárias para esse bom discurso. Pessoas tímidas acreditam que, quando falam ou fazem algo, todo mundo fica reparando e esperando o momento em que vão fazer algo errado ou falar uma besteira. Lembre-se, as pessoas têm outras preocupações e dificilmente estarão esperando os seus equívocos, tá? Então, é essa ideia, nós não somos o centro das atenções o tempo inteiro. Então, nós podemos agir com maior tranquilidade. Às vezes, as pessoas não estão ali o tempo inteiro esperando você cometer algum equívoco para poder fazer piada do seu erro. Não é isso. As pessoas, elas estão enfrentando diferentes dificuldades, diferentes problemas. E ter essa humildade, essa empatia com o outro é algo importante, nos ajuda e nos dá uma segurança maior na exposição das nossas ideias. Conheça o seu público. O segredo para atrair a atenção sobre um discurso é buscar informações sobre o público, para quem vai falar, a sua idade, os seus interesses, etc. É diferente a forma como você vai falar no ambiente de trabalho e como você vai falar entre a sua família. Então, conhecer o público é essencial para que essa comunicação não tenha falhas. Concentre-se, uma boa noite de sono, técnicas de respiração, deixar preocupações de lado, te ajudam a ter um foco na sua fala. Quando você está
concentrado, evitando interrupções, quando você estudou o tema, isso tudo te deixa muito mais à vontade na sua fala. Adquira conhecimento, regra básica, estude, estude e estude. Ter domínio sobre um tema, ter repertório, saber construir bons argumentos a partir de critérios racionais e lógicos, além de te dar mais segurança, torna a sua fala mais atraente. Como é legal quando a gente assiste uma aula, por exemplo, e o professor domina aquilo que fala. Ele fala com vontade, ele fala com gosto, ele dá exemplos, ele demonstra. Isso torna a sua aula muito mais atraente. E da mesma forma, quando nós precisamos apresentar um trabalho, falar em público, sempre que nós estudamos e temos domínio de um tema, temos repertório, isso torna a nossa fala muito mais bacana. Vejam agora o nosso segundo quiz. Algumas técnicas podem nos ajudar a falar bem em público. Isso significa que a boa oratória depende totalmente da vocação individual para a fala e do carisma do orador, ou B, a boa oratória pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, inclusive por aquelas que julgam não terem vocação ou carisma para tal. Então pensem aí a partir de tudo que a gente viu até agora. Daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, conseguiram responder? Pensaram direitinho nessa questão aqui? Então a frase diz que algumas técnicas podem nos ajudar a falar bem em público. O que será que isso significa, hein? Vamos lá. A resposta correta é a alternativa B. A boa oratória pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, inclusive aquelas que julgam não terem vocação ou carisma para tal. Então não é tão necessário esses fatores subjetivos, é claro que contribuem. Se a pessoa ela tem mais desenvoltura naturalmente, mais vocação para falar, isso contribui para ela desenvolver uma boa oratória. No entanto, essas técnicas nos permitem treinar e desenvolver essa habilidade, mesmo que ela esteja muito adormecida lá dentro de nós, sim, nós conseguimos desenvolver isso, certo? Então vamos lá pensar mais uma dessas técnicas que nos permitem falar melhor em público. Fale sozinho, é isso mesmo, tá? Fale com você mesmo, pode ser na frente de um espelho, para a câmera do celular ou computador. Treine a sua fala. Quando você se ouve, fica mais fácil identificar como pode se aperfeiçoar e em que está indo bem. Então veja a sua apresentação, grave ali com o seu celular, fale com uma pessoa próxima, fale com o espelho. Isso te ajuda a se ouvir. Quando nós nos ouvimos, num primeiro momento, pode ser até um pouquinho estranho, causar um pouquinho de vergonha, você vai ficar reparando mais nos erros do que nos acertos. Mas você pode ter a possibilidade de melhorar aquilo que não está bom e de ampliar ainda mais, desenvolver ainda mais aquilo que já está bacana. Controle a sua linguagem corporal. O nosso corpo também fala. De acordo com as nossas posturas, podemos aproximar ou afastar alguém. Vejam só alguns exemplos, então, de posturas corporais que afastam o nosso público. Os braços cruzados,
gestos repetitivos, morder os lábios, desviar o olhar. Olha como é diferente. Se a professora estivesse dando aula assim, ó, para vocês, será que vocês iam prestar atenção? Será que vocês iam se sentir aí interessados pela aula da professora? Se o tempo inteiro eu ficasse assim, olhando para baixo, acho que não iam gostar tanto, né? Então, o nosso corpo, ele comunica muito. Ter gestos sutis, olhar nos olhos, sorrir quando necessário, tudo isso aproxima o nosso interlocutor, o nosso público se sente mais interessado quando os nossos gestos são condizentes com aquilo que nós falamos, concordam? Evite vícios de linguagem. O ideal é escutar o que você fala. É possível fazer isso falando sozinho e gravando no celular. Depois de ouvir, note quais termos você mais repete e trabalhe os sinônimos. Por exemplo, se você usa muito tipo assim, sabe? Tipo assim, pode virar, por exemplo. Se você usa muito daí, é muito bem substituído então por então, tá? Então, nós podemos utilizar algumas expressões parecidas, semelhantes, para evitar um pouco os problemas de vícios de linguagem. Mas é claro que o treino e se ouvir é o que vai corrigir essas situações. Ideias como né, ou tipo, tudo isso aí são vícios de linguagens que podem ser superados. A boa oratória é um exercício diário. Você não nasce sabendo falar, você aprende. Da mesma forma, pode aprender a usar a comunicação para se desenvolver e para aprimorar as suas relações. Da mesma forma como nós não aprendemos, não nascemos sabendo falar, nós também não nascemos sabendo falar bem. Então, nós precisamos desenvolver isso pouco a pouco. E às vezes você vai passar por alguns empecilhos aí na sua comunicação, mas isso acontece, isso é natural, todo mundo passa por isso. Vamos agora então para uma tarefa mão na massa para a gente pensar todas essas técnicas de comunicação na prática. Promova um debate com a sua turma. Como é que acontece o debate? Primeiro que você pode usar as plataformas digitais, lá o Google Meet, para realizar esse debate com a turma. No primeiro momento, vocês precisam escolher o tema do debate. Pode ser aí um tema de interesse da turma, algum acontecimento interessante aí da sua cidade. Você pode utilizar isso para debater o que está ocorrendo. Defina as regras, tempo de fala, direito a réplicas, direito a tréplicas. Escolha o grupo de oposição e o grupo de defesa. Então, esses grupos é que vão pensar argumentos coerentes para defender as suas ideias. E escolha um mediador, essa pessoa que vai fazer a mediação entre a oposição e a defesa. Vamos lá? Eu vou deixar vocês anotarem isso aqui e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar a nossa aula.
E aí, pessoal, conseguiram anotar então? Isso aqui é muito legal para vocês colocarem em prática essas técnicas de bem falar. Quando você seleciona um tema de interesse, conversa com os colegas, apresenta argumentos coerentes, convincentes para defender um ponto, aprende também a escutar os argumentos dos colegas. Isso qualifica o nosso diálogo, qualifica a nossa comunicação interpessoal e com certeza podemos aproveitar muito a partir dessa experiência aqui do Mão na Massa. Espero que vocês façam aí na escola e fazendo, tirem as fotinhos lá, compartilhem com a gente, é sempre legal ter esse feedback. Certo, pessoal? Então vamos aqui pensar o que caracteriza um bom debate, tá? Já que vocês vão pensar um debate, aí vão construir, fazer um debate na turma, agora dá pra gente entender o que será que caracteriza um bom debate. Você sabe diferenciar um bom debate de um bate-boca? Veja o vídeo abaixo e entenda mais sobre a arte de debater um tema. Apontando o seu celular para esse QR Code aqui, você vai ver um vídeo justamente sobre esse tema, sobre a importância de debater a partir de argumentos, da boa argumentação e não a partir apenas de achismos, de opiniões infundadas. Assistam lá que eu acho que isso aí vai ajudar na hora de fazer o debate com a turma. Na aula de hoje, então, estudamos algumas técnicas simples de oratória e entendemos que elas nos permitem desenvolver uma fala mais eloquente, tá? Uma fala mais clara, mais dinâmica, mais atraente. Há pessoas que têm mais desenvoltura e facilidade de comunicação. Porém, aprender a falar em público, a comunicar ideias e pensamentos é algo possível para todos. Eu não preciso ter vocação, eu não preciso nascer sabendo. Ninguém nasce sabendo, a gente vai desenvolvendo essas habilidades aos poucos. A boa preparação, o treino, a dedicação permitem a qualquer um se tornar um excelente orador. Então treine bastante aí, utilize todas as dicas dadas pela professora e eu acho que vocês conseguem, a partir disso, desenvolver melhor essa habilidade da boa fala, do bem falar em público, certo? Temos aqui então algumas referências, caso vocês queiram pesquisar, se inteirar mais desse tema. Eu agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer estar aqui hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!